A Luz que Não Se Apagou, parte 1, A Linha. O videocast Filhas do Fogo, Conexão Mulher-Natureza, registrou algumas lutas e conquistas femininas através de entrevistas com mulheres que resistem e prosperam no enfrentamento das questões ambientais em São Gonçalo. Pessoas com um fogo interior e uma inquietação perante ao que é pré-estabelecido, bem como buscam desenvolver seus sonhos e desejos de mudança, ultrapassando os desafios do preconceito de gênero, cor, etarismo e padrões, ainda impostos para as mulheres na sociedade em que vivemos. A proposta convidou importantes autoras sociais como pesquisadoras, chefes de associação, artistas e representantes de movimentos, ou seja, mulheres que fazem parte do ativismo ambiental na cidade. Quais os desafios de cada trabalho e quais contribuições de mudança já realizaram? Estes foram alguns questionamentos relevantes, mas também foi discutido o trabalho que operam. Além disso, todo o contexto do videocast visou resgatar a imagem de uma importante mulher que abriu caminho na cidade para as mudanças de modos de vida, para a cultura, arte, para o movimento naturalista e insurgências ambientais. A bailarina, coreógrafa e ativista ambiental de sua época, Luz Del Fuego. Figura sedutora, emblemática e hipnotizante, como diriam os meios de comunicação do século passado. Uma mulher a qual as pessoas comuns lhe atribuíam palavras como exótica e imoral, mas também uma mulher que fez sua morada em uma ilha localizada no interior da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, chamada de Ilha do Sol ou Ilha de Itapuamas de Dentro, pertencente ao território do município de São Gonçalo. Esta construção já pensava nas emergências climáticas por um viés de necessidade. Por ser uma ilha afastada do continente, possuía captação de água de chuva, posicionamento estratégico para melhor aproveitamento do sol e proteção contra os ventos marítimos, ou seja, medidas revolucionárias em meados do século XX, mas também ainda inovadoras hoje em dia. A figura de uma mulher vivendo em uma ilha farol, contra a moralidade e os costumes de uma sociedade ultraconservadora da época, ainda intrigam. O videocast deseja falar de como este passado impactou o território no presente. Sendo assim, a pergunta principal que fica é: que filhos carregam este legado? Parte 2: A dança. Luz del Fuego representa muitos significados. Seria leviano restringi-la a algumas palavras, ideias e costumes. A dança de sua vida foi muito mais livre que qualquer coreografia. Para a enciclopédia virtual, ela foi de início Dora Vivacqua, depois, com o tempo, uma bailarina naturalista e feminista brasileira. Nascida em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, no dia 21 de fevereiro de 1917, atualmente, se fosse viva, já seria centenária. Fôlego de espírito para esta apresentação não teria lhe faltado. Foi a 15ª filha de Antônio Vivacqua e Etelvina. Com o assassinato de seu pai, em agosto de 1929, Luz del Fuego se muda para o Rio de Janeiro, então capital federal, sob a tutela de um de seus irmãos. Essa relação de irmandade era uma relação de castração perante a essência libertadora de Luz, o que acarretou em algumas passagens dela por instituições psiquiátricas. Após uma dessas internações, passou um tempo em uma fazenda da família, onde iniciou a sua curiosidade e posteriormente sua afetividade pelo corpo livre, ou seja, liberto das roupas e adornado por folhagens e cobras da espécie cipó. Em 1944, tornou-se a atração da noite do palco do picadeiro do Circo Pavilhão Azul, sendo anunciada como a única, a exótica, a mais sexy e corajosa bailarina das Américas, Luz Divina e suas incríveis serpentes. Fazia seu espetáculo na companhia do casal de jiboias Cornélio e Castorina. Na primeira metade dos anos 50, Luz del Fuego causava furor por onde passava e começou a ser conhecida em todo o país. Seus shows eram garantia de bilheteria certa e levavam todos ao delírio. Era um tempo das vedetes. Ainda nos anos 50, começou a colocar em prática as ideias naturalistas de vegetarianismo e nudismo. Segundo ela, um nudista é uma pessoa que acredita que a indumentária não é necessária à moralidade do corpo humano. Não concebe que o corpo humano tenha partes indecentes que se precisem esconder. Luz criou o PNB, Partido Naturalista Brasileiro. Parte 3: A Ilhoa.
Através de articulações financeiras próprias e influências na sociedade carioca, Luz del Fuego consegue cessão de uma ilha para fazer de sua morada, a ilha de Tapuamas de Dentro, que viria a se chamar posteriormente de Ilha do Sol, com 2/3 de seus 8.000 metros quadrados formados de rochas, cactos e arbustos secos. A sua paisagem se assemelha a um sistema planetário, composto por uma ilha central e outras ilhas formadas por pedras ao redor, sendo estas outras ilhas como anéis planetários, testemunhas da formação da ilha principal, mas também guardas que protegem a ilha principal dos fenômenos naturais, bem como dificultam a entrada de quem não conhece e deseja se aventurar. A partir da segunda metade dos anos 50, a Ilha do Sol passou a ser uma das grandes atrações do Rio de Janeiro, apesar de não fazer parte dos roteiros turísticos oficiais. Para tal, Luz del Fuego precisou desenvolver algumas medidas de uso, como a captação da água da chuva. A casa foi construída posicionada para ter o melhor aproveitamento da luz do sol, bem como tinham grandes janelas para utilizar a luz natural e arejar o espaço de dentro. Além disso, seu posicionamento também a protegia contra os ventos das tempestades marítimas, já que em um dos lados da casa tinham grandes rochas que desempenhavam um papel de quebra-vento. Várias estrelas do cinema americano conheceram a ilha. Errol Flynn, Lana Turner, Ava Gardner, Tyrone Powell, César Romero, Glenn Ford, Brigitte Bardot e Steve McQueen. Nos anos 60, já com mais idade e não atraindo multidões com sua beleza e apresentações, Luz viu suas reservas financeiras minguarem. O mito começou a enfraquecer e a desinteressar. Seus amantes já não eram homens influentes e ricos. Em 19 de julho de 1967, os irmãos Alfredo Teixeira Dias e Mozart Dias armaram uma emboscada para a Luz del Fuego, atraindo a mesma para o seu barco e a mataram. Fizeram o mesmo com o caseiro Edgar. Seus corpos só foram encontrados algum tempo depois. Muitas histórias e mistérios guardam sua morte, se foi assalto, vingança ou simplesmente pelo fato de ser uma mulher liberta das amarras mundanas da época. Se fosse hoje, poderíamos discutir sobre o viés do feminicídio. O intuito desta narração não é abraçar certezas e verdades inverídicas, distribuídas pelas redes das enciclopédias virtuais, mas refletir sobre o que é exposto na pesquisa comum, bem como, a partir dessas palavras, deseja-se despertar para a investigação, dúvida e a curiosidade sobre uma mulher, sua história e suas múltiplas faces. Eu sou uma luz que não se apaga.